Bom dia, os irmãos. A graça e a paz do Senhor a toda a igreja. Amém? Cumprimenta aí com um tchauzinho o irmão que está próximo de você. Dá um bom dia aí. Eu quero dar um bom dia para quem está nos assistindo em casa também, nessa manhã. Bom dia a todos. Deus abençoe a cada um. Pode se assentar, fique à vontade. Que bom que estamos aqui nessa manhã, não é mesmo, meus irmãos? Eu quero dar um recado para você que está em casa agora nos assistindo. Compartilhe essa live com alguém. Você tem aqui embaixo, está subindo o chat. Se você clicar no xizinho do lado desse chat que tem, você vai aparecer uma caixinha de curtir, não curtir. Logo embaixo vai ter uma setinha. Essa setinha é para você compartilhar. E aí você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, seu grupo de amigos, seus colegas. E quem sabe Deus pode falar com alguém através dessa live ou desse vídeo posteriormente. Amém, igreja? Convido vocês a abrirem comigo a sua Bíblia em dois textos nessa manhã. Lerei duas passagens e a gente vai fazer uma conexão com o texto da palavra do Senhor. Texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. E depois eu leio o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 8. Sendo assim, eu leio dois textos nessa manhã. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, capítulo 1, versículo 26. E João 14, 8. Isso, Gênesis 1, 26. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E disse Deus, foram três que falaram: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então é imago e similitude, a imagem e a semelhança. E ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Disse Deus, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, eles conversando entre si, dizem, vamos fazer. João capítulo 14, versículo 8, disse Jesus, e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos um Pai. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê a imagem e a semelhança do Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por essa manhã. Estamos há alguns dias de um feriado que nós comemoramos e fazemos memória do nascimento do Teu Filho. Por isso, nessa manhã também queremos nos lembrar desse dia. Queremos nos lembrar daquele dia tão especial, há muitos anos atrás, em que o Seu Filho nasceu entre nós. Fala conosco mais uma vez nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Nós acabamos de ler, meus irmãos, dois textos muito interessantes. Deus, quando projetou a humanidade, Deus, quando projeta o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 6, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se colocam a fazer o homem, se colocam a imaginar o homem, a pensar o homem. Então os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles determinam, vamos fazer, façamos o homem, e a gente vai fazer com duas coisas importantes: a nossa imagem e semelhança, a imago e a similitude. A imago é tudo aquilo que parece com Deus, aquilo que nos recorda de Deus, aquilo que demonstra Deus. Por exemplo, a imagem de Deus em nós, meus irmãos, é a nossa racionalidade, o poder de pensarmos, o poder de raciocinarmos. Se você comunicar um cachorro, um gato, você sabe, o gato, o cachorro e qualquer outro animal, ele age por instinto. Ele é programado para agir daquela maneira. O instinto do animal faz ele agir de um determinado modo. O ser humano não. O ser humano é um ser que pensa, que raciocina. O ser humano tem o poder de dar nomes. O ser humano tem o poder de saber quem ele é e saber que ele não é o outro. E sabendo que ele não é o outro, ele dá nomes. Você, eu, ele, tu.
Isso é o raciocínio. Adão no Éden, ele vai dar um nome para todos os animais. Isso é a imagem de Deus em nós. O raciocínio, o poder da lógica, o poder de pensar. Somente Deus tinha isso. E Deus coloca essa imagem na humanidade. Deus coloca isso na humanidade. Deus coloca um segundo sinal, a semelhança. O ser humano também vai ter poder sobre todas as coisas. Olha o texto que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Domine sobre todas as coisas. Então o homem, ele tem o poder, e nós ganhamos poder tal, a humanidade, que hoje nós conseguimos fazer a meteorologia. O que é isso? Prever se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer calor, se vai vir o inverno. Por quê? Porque o ser humano, ele tem poder tal sobre a criação, ele tem um poder tal sobre a natureza, que ele consegue até prever o que vai acontecer, pelos estudos, pela ciência. Ouçam isso com atenção. A imagem de Deus, a imago e a similitude, a semelhança, dentro da humanidade. Então a humanidade, o Adão e a Eva, eles foram criados no jardim de Deus, para se parecer com Deus, para ser como Deus, ser semelhante ao Criador. E o que acontece? Você bem conhece essa história. Nós pecamos, nós nos afastamos, nós nos corrompemos, nós erramos o alvo. O que é o pecado? Errar o alvo. Então a humanidade, ela sabendo-se imagem de Deus, sabendo-se semelhança de Deus, ela fala: eu não me basto nisso, eu quero ser igual a Deus. Qual foi o pecado original? Qual é o pecado da humanidade? Eu vou comer o fruto e serei igual a Deus, serei como Deus. O pecado que tentou Satanás, o pecado de querer ser igual a Deus. Então a humanidade, não se bastando, ela disse: agora eu vou comer desse fruto e serei como Deus. E no momento em que a humanidade, que era imagem, e era parecido, era semelhante, quis ser igual a Deus, ela perdeu totalmente o seu significado. Por quê? Porque ela entrou em pecado e ela foi expulsa do jardim. Então a humanidade, estando com Deus, sendo a imagem de Deus, sendo a semelhança de Deus, uma vez querendo ser igual a Deus, perde tudo, se torna distante e fica longe. Só que Deus tinha um plano por trás da história. Deus tinha uma outra história por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. E nós estamos próximo ao Natal. Tem um presépio aqui já na nossa igreja. E o que simboliza o Natal? O que significa o Natal? O Natal significa e simboliza a encarnação de Deus. O texto que nós acabamos de ler, em João capítulo 14, versículo 8 e 9, Filipe está perguntando para Jesus assim: Senhor, nós queremos ver a imagem e a semelhança de Deus, queremos conhecer a Deus como Ele é, queremos ver Deus, mostra-nos o Pai. E Tiago fala, e vocês bem conhecem esse texto, que Tiago diz assim: ninguém nunca viu a Deus, porque ninguém em pecado pode ver a Deus, porque a glória de Deus nos destruiria. Basta a gente se lembrar de Moisés, quando encontrou o Senhor no monte. O que a Bíblia diz em Êxodo? Que Deus colocou a sua mão para que a glória de Deus passasse, e Moisés viu as costas do anjo do Senhor. Por quê? Porque nenhum homem em pecado poderia ver a Deus, ou o seu pecado seria destruído e ele junto, a sua natureza pecaminosa. Então Filipe, ele ainda está com esse sabor na boca, ele ainda está com esse porquê na boca, ele ainda está com essa ansiedade, com esse querer, que todo ser humano quer. Nós queremos ver a Deus. E aí Jesus traz uma revelação para nós. Jesus fala: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não têm visto o Pai? Em outras palavras, Jesus acaba de dizer para Filipe algo fundamental para a gente entender nessa manhã. Filipe, eu, Jesus, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Mas não mais uma imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado, não mais uma natureza em que o pecado entrou e destruiu todos os propósitos. Jesus é o ser humano
como foi projetado por Deus para ser. Jesus é o humano que todo ser humano deve ser. O Adão simboliza uma humanidade que foi corrompida, uma humanidade que é egoísta, uma humanidade que se afasta, uma humanidade que anseia por algo que não pode ter. E Jesus, como diz a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o hino cristológico da igreja antiga, sendo ele em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele encarnou na história, ele entrou na humanidade, e achando-se ele em forma de homem, humilhou-se tomando forma de servo e morreu numa cruz. Pelo que Deus o ressuscitou dos mortos, lhe dando um nome que é sobre todo nome, porque quando o humano, o Adão, quer ser igual a Deus, ele é humilhado e abatido. Mas quando Cristo, que é Deus, entra na história como ser humano, como um menino, como a humanidade como deveria ser, Deus o exalta e dá um nome sobre todo nome. Então Jesus nos aponta a humanidade que nós deveremos ter. Jesus é o humano que todo ser humano tem que ser. O problema é que nós queremos ser humano à imagem de Adão. Existe um teólogo que ele diz algo muito especial. Ele diz assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Todo homem quer ter poderio, todo homem poderoso quer ser um Deus, mas Deus encarnou como um menino, humanizou-se, entrou na carne, nos ossos, no sangue, se abateu. E hoje a imagem e semelhança que nós deveremos ter, a imagem e semelhança que nós deveremos seguir, não é mais do velho Adão, mas sim de Jesus, o Deus encarnado. Aquele que quer conhecer o Pai e aquele que quer servir a esse Pai precisa olhar para Jesus. O problema da humanidade é que ela não quer se encarnalizar na figura de Jesus. Nós ainda nos encarnalizamos a figura de Adão. A nossa humanidade ainda está na humanidade de Adão. A humanidade que cobiça, a humanidade que briga, a humanidade de Caim e de Abel, a humanidade que foi expulsa do jardim e que caiu na corrupção, a humanidade que cai na desumanidade, a humanidade que cai na inumanidade, a humanidade que cai no pecado e que não vê mais o semelhante como um irmão, como um próximo, uma humanidade onde as mulheres são abusadas sexualmente, onde as mulheres têm medo de sair na rua à noite, homens também. Uma humanidade onde há racismo e preconceito. Uma humanidade onde o homem mata outro homem, como diz na Bíblia, pai mata filho e filho mata pai. Uma humanidade onde nós produzimos fome, pestes e maldades no mundo. Uma humanidade onde nós acumulamos riqueza enquanto outros passam necessidade. Uma humanidade onde políticos corruptos roubam uma nação, onde pessoas pobres passam necessidade. Uma humanidade que banalizou a sexualidade. Uma humanidade que perdeu a humanidade, porque a humanidade é a semelhança de Adão. Então Deus entra na história para nos ensinar a ser humano de verdade. Ele encarnou entre nós. E Ele encarna como um menino. A gente acabou de ler ali, ainda há pouco na EBD dos jovens, Mateus 11, a partir do versículo 20. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma outra forma de ser humano. Um outro jeito de ser humanidade. Servo. Amigo. Acolhedor. Compassivo. Como Paulo diz, não produza no meio de vocês os frutos da carne, mas produza no meio de vocês os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, do 22 ao 25, a saber, a alegria,
a fé, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a temperança, a longanimidade e a mansidão. Esses são os frutos de uma humanidade à semelhança de Jesus. Se Deus encarna na história, se Deus entra na história e se torna humano, se torna criança, adolescente, jovem, adulto, é para nos ensinar como o ser humano deveria ser, a imagem e a semelhança de Deus. Deus não nos chama para ser Deus. O humano que Deus criou não é para ser Deus, é para ser humano como deveria ser. Estou caminhando para a parte final. Sabe o que aleja a nossa espiritualidade por vezes, irmãos? É que a gente pensa que viver na espiritualidade, viver na santidade, ser um ser espiritual, é se tornar anjo, é andar diferente na rua, é não cumprimentar as pessoas, é não falar com ninguém que está sentado ali no bar. Tais pessoas na rua são imundas, eu não me misturo, eu sou santo, eu sou puro, e parece um anjo andando no meio da rua, porque eu não peco, eu não erro, eu não falo palavras torpes. E quando vai ver, a santidade está parecendo algo como um anjo, algo de outro mundo, de outro patamar, de outra realidade. Alguém que não tem sangue nas suas veias, alguém que não sente sono, alguém que não sente fome. Quando Deus quis entrar na história e nos mostrar o que é ser a imagem e semelhança de Deus, Ele não veio como anjo, Ele não veio como alguém sobrenatural, que era somente espírito. E aliás, diga-se de passagem, aqui vai um estudo bíblico. O que João condena nas suas 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta de João, é o gnosticismo. Porque eles acreditavam, não é, Estevão? Eles acreditavam que Jesus, enquanto estava na terra, era somente um espírito. Isso se chamava gnosticismo. E a igreja, na Bíblia, combate isso ferrenhamente. Ela é contrária a isso. Porque a fé cristã é uma fé que entendeu que Deus encarnou. E a santidade é viver nessa carne aqui, meus irmãos. Não é viver como um anjo, é viver como um ser humano. É sentir sono e descansar. É sentir fome e comer. É sentir sede e beber. Mas não viver somente para si, viver para o outro e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Humanidade. Deus não nos chamou para ser anjos, Deus nos chamou para ser seres humanos, a imagem e a semelhança dele, a saber, a imagem e semelhança do Filho Jesus. Que possamos nessa manhã não nos parecer mais com Adão, mas nos parecer com Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel. Deus entrou na história. Eu acho lindo o prólogo de João, João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o Verbo estava na luz, Ele era a luz dos homens, e as trevas não compreenderam, porque quando a luz chega, as trevas não conseguem entender. Mas Ele encarnou, andou entre nós e nos salvou. Ele encarnou, Ele foi criança. Gente, vocês conseguem imaginar Deus criança, Deus chorando como um bebê? Imaginem isso. Gente, eu não estou pecando não. Deus como um bebezinho, Deus precisando ser amamentado no colo de Maria, chorando. Deus sendo amamentado por Maria. Deus correndo na rua. Deus adolescente, brincando, com os hormônios aflorando, com as dúvidas surgindo, não é, Priscila, Jorge? Com as questões vindo à tona. Deus jovem, pensando o que vai ser. Deus com 30 anos, um homem sendo batizado e recebendo o Espírito Santo e se tornando Cristo, o ungido de Deus. Deus,
humano como eu e você. Como diz Hebreus, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Humano como eu e você.